Ah não, começou a cortar azulejo, velho. Cara, azulejo infinito, cara. Não vai acabar nunca esse azulejo. Ela tem um estoque infinito de azulejo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Naev, o núcleo de aprendizagem e excelência em voo. Eu sou o instrutor GT. Eu te dou as boas-vindas à 13ª videoaula de meteorologia aeronáutica. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre circulação atmosférica. Esse é um assunto que é recorrente na prova da ANAC. E sem falar que é vital, para os passarinhos até concorda hoje, esse assunto é vital para você que vai seguir a sua carreira de piloto, entender como é que é o funcionamento da atmosfera terrestre. E claro, antes de começar, não poderia deixar de mandar um grande abraço para a galera. Eu gostaria de mandar um grande abraço para a Natália Cristina, um grande abraço para o Rômulo, parceirão meu aqui do Rio de Janeiro. O Rômulo, que é o futuro piloto de esquilo, né, que vai fazer o voo aí de resgate, combate a incêndio, é com o Rômulo mesmo. Um abração para você, Rômulo, meu camarada. Gostaria de mandar um grande abraço para o Saulo Ribeiro, um grande abraço para o Lucas Matara, gostaria de mandar um abraço para o Murilo Gumiero, um abraço para o Andrei Borges, um grande abraço para o Diniz, Bruno Diniz, um grande abraço para a Priscila Gabriela e um abração para o Cauê Felipe dos Santos de São Paulo, que está fazendo curso de piloto privado, beleza? E só relembrando, caso você não saiba, se você quer comprar o seu material aeronáutico, você tem que ir na Pilot Shop Sorocaba. Pilot Shop Sorocaba você encontra o melhor material didático para o curso de piloto privado, e quem é inscrito aqui da Naev, se usar o cupom Naev 2018, ganha 10% de desconto no site inteiro. Você não vai perder essa chance, né? Então corre lá na Pilot Shop Sorocaba e você faz a sua compra lá com o cupom para ganhar o desconto, beleza? Mas beleza, pessoal, vem comigo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre circulação atmosférica. Essa aula de circulação é vital para a prova da ANAC, tá? Essa parte de circulação ela é dividida em dois tópicos. A primeira parte a gente vai falar de circulação geral e a segunda a gente vai falar de circulação secundária, né? Segundo e secundária. Uma circulação geral ela se aplica por todo o globo igualmente, e a circulação secundária tem a ver com as massas de ar locais, o que acontece localmente numa escala muito menor, tá? A circulação geral, que a gente vai ver agora, ela tem uma escala que a gente chama de escala planetária. Isto é, a gente vai ver como que as massas circulam ao redor do globo. A gente vai pegar essa circulação sem contar os processos locais, tá? Então a gente vai ver, por isso que chama circulação geral. A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os mecanismos que vão gerar a circulação geral. O que forma a circulação geral será insolação, tá? É o que são os fatores. Um dos fatores que vai influenciar a circulação geral é a insolação, e o outro vai ser a rotação da Terra, tá? Esses dois fatores aqui são os dois fatores que dão origem à circulação geral da atmosfera. Simplesmente a insolação, que é a energia que o planeta recebe da nossa grande fonte de energia espacial, que é o Sol. Esse aquecimento da Terra vai gerar uma circulação de ar, enquanto que a rotação da Terra, afinal a Terra não está parada, ela tem dois movimentos que a gente pode considerar inerciais em relação ao Sol, que é o movimento de rotação, o planeta está rotacionando, e o movimento de translação em torno do Sol. No caso, o movimento de translação ele é mais associado com movimentos de órbita, então isso influencia muito a circulação geral. A gente não estuda muito os movimentos de translação. Agora, o movimento de rotação ele é muito significativo para o que a gente vai estudar de circulação geral, tá? Principalmente no que vai ver na frente, o chamado efeito de Coriolis. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes de a gente começar, dando um pontapé aqui, uma voadora, começou a chuva forte aqui, tem que tirar a roupa do varal, né? Deixa eu tirar a roupa do varal, só um minuto. Então, para a gente entender bem como é que funciona a circulação geral, a gente já viu que tem dois fatores, que é a insolação e a rotação da Terra. A rotação ela vai exercer um papel na circulação geral, ela vai ter um papel que a gente vai ver que vai ser de arremessar essas massas de ar para um lado, dependendo do hemisfério que a gente está, que vai ser o chamado efeito de Coriolis. Sem falar que a rotação ela dá origem aos dias e às noites, então isso também vai influenciar o aquecimento e o resfriamento de algumas regiões do globo. Então, para a gente entender o que é a circulação geral, vamos ver como é que se dividem esses ventos, porque circulação a gente está falando de vento, então vamos ver como é que funcionam esses ventos. Na aviação a gente vai ser cobrado pela ANAC com ventos sendo caracterizados da seguinte forma: a gente vai ter ventos de superfície aqui embaixo, tá? Esses ventos de superfície eles acontecem entre o solo, né, a superfície, até
100 metros de altura. Lembrando que a gente está falando de altura. É uma medida, é uma distância vertical de um ponto no espaço até a superfície abaixo. Então, qualquer lugar que você estiver no mundo, você vai calcular a partir da superfície até 100 metros, a gente vai ter ventos de superfície. Esses ventos de superfície, eles são ventos que são totalmente afetados pelo terreno, totalmente afetados pela geografia acidentada do terreno, por edificações, lagoas, tudo que tiver na superfície aqui vai afetar esses ventos de superfície. É o que a gente chama de camada limite, tá? Essa aqui é a chamada camada limite. Chamada camada limite porque é o limite. É onde a gente vai ter o limite da atmosfera encostando na superfície. Então, isso é a camada de contato. E a gente considera isso até os primeiros 100 metros, porque nesses 100 metros, todas as edificações, tudo terreno, lagoas, tudo isso vai afetar na circulação de ventos, tá? Então aqui, ventos de superfície são totalmente locais, totalmente condicionados ao relevo, geografia e construções, superfície, tudo isso vai pautar ventos de superfície. Os ventos de superfície, por eles terem essa propriedade de serem modelados pelo terreno, eles não são considerados ventos barostróficos nem geostróficos, tá? São ventos locais. Então aqui o Coriolis também não tem efeito aqui, o Coriolis também está nulo. Então o vento vai circular de acordo com o que você tiver na superfície, de acordo com o que tiver ocorrendo na superfície. Isso é o que vai determinar os ventos aqui. Agora, acima de 100 metros, a gente vai ter uma nova camada que vai se estender até 600 metros. Essa camada compreendida entre 100 e 600 metros, a gente vai ter o que a gente chama de camada de atrito, tá bom? Nessa região da camada de atrito, a gente ainda tem uma influência do que está ocorrendo aqui na superfície nessa camada. Então ainda existe uma influência, os ventos ainda estão sendo desacelerados pelo atrito que tem com a superfície. Então essa camada é uma camada de transição para os ventos livres, que a gente chama. Acima de 600 metros a gente tem a atmosfera livre. Isso daqui seria uma camada de transição. Então por isso que a gente chama ela de camada de atrito. Nessa camada de atrito a gente vai ter chamado os ventos barostróficos, tá bom? Aqui a gente vai ter ventos barostróficos. E por que eles são chamados de barostróficos? Eles são chamados de barostróficos porque esses ventos eles só ocorrem pelo diferencial de pressão, pelo gradiente de pressão. Nessa camada, a força de Coriolis ela ainda é anulada pelo atrito com a superfície. Tá? O vento ainda possui uma componente de atrito com o solo, então esse atrito ele vai anular o efeito da força de Coriolis. Então a única coisa que vai fazer o vento soprar de um lado para o outro na camada de atrito dos ventos barostróficos vai ser o gradiente de pressão. O que é o gradiente de pressão? Se você imaginar que todo vento sopra da alta para a baixa pressão, o que a gente vai ter? A gente vai ter moléculas de ar soprando de um sistema de alta para um sistema de baixa. Então a gente vai ter o quê? Um deslocamento. Deslocamento, a gente consegue medir velocidade do deslocamento. E se tem deslocamento, a gente consegue medir através de uma unidade, uma grandeza física que chama vetor. Então, o vento ele pode ser representado como um vetor. E o vetor gradiente é justamente o que a gente vai utilizar para medir esse vento. Por quê? A diferença que vai ter de uma isobra alta para uma isobra baixa vai determinar a direção do vento. E quanto maior for a diferença de uma isobra para outra, mais forte vai ser esse vento. Então, basicamente, se a gente fosse transformar isso numa grandeza vetorial, imagine que uma alta pressão para uma baixa pressão, esse vento vai soprar da alta para baixa, então o vento vai ter direção e sentido. A direção é alta-baixa, baixa-alta, o sentido sempre vai ser da alta para baixa pressão. E qual que é o módulo desse vetor? Qual que é a intensidade desse vetor? Vai ser justamente a diferença de pressão da alta para baixa. Então se você tem, por exemplo, duas isobras, uma de 1020, uma de 1010, tem 10 HPa de pressão. Você vai ter um vento aí relativamente aí bom, né? Um vento assim, moderado. Agora, se você tem uma isobra de 1040 e outra de 980, o gradiente de pressão vai ser altíssimo, isto é, o módulo desse vetor vai ser muito grande. O vento vai soprar muito rápido.
Então a velocidade do vento seria a intensidade do vetor do gradiente de pressão. Então, basicamente, resumindo para você que está um pouco perdido nessa história, quando a gente fala gradiente de pressão, eu estou falando de diferença de pressão de uma alta para baixa. O vento sopra da alta para baixa, quanto maior for essa diferença de pressão da alta para baixa, mais forte vai ser o vento que vai soprar, tá bom? Isso é gradiente de pressão. Ele vai ocorrer nessa camada de atrito. Aqui a gente vai ter o vento puro, o vento barostrófico puro, tá? Porque a força de Coriolis, que seria responsável por mudar a direção desse vento, vai ser anulada com uma força de atrito que ainda tem efeito nessa camada entre 100 e 600 metros, por isso que é chamada de camada de atrito. Então aqui ainda o atrito ainda é suficiente para cortar a força de Coriolis. Lembrando que na camada limite não, na camada limite não tem gradiente de pressão. Aqui os ventos ocorrem de forma totalmente condicionada ao terreno, é totalmente local, tá bom? Aqui a gente tem ventos de superfície, a superfície é que vai determinar esses ventos. Na camada de atrito, quem vai determinar o vento vai ser somente o gradiente de pressão, tá? Força de Coriolis não tem papel na camada de atrito e a força de atrito da superfície é o que vai anular essa força de Coriolis. Então aqui os ventos são livres para circular de forma barostrófica, tá bom? Agora, acima de 600 metros, a gente vai ter o que a gente chama de atmosfera livre. Aqui a gente vai ter atmosfera livre, significa zerou totalmente a força de atrito. Na camada limite a gente tem um atrito muito forte, tão forte que ele consegue neutralizar o gradiente de pressão e consegue neutralizar a força de Coriolis, então o vento é totalmente local, é totalmente condicionado à superfície. Na camada de atrito, o vento barostrófico ele só possui a componente do gradiente de pressão. Força de Coriolis é anulada pelo atrito, tá bom? Aqui na atmosfera livre já não tem mais atrito. Então se não tem atrito, o que tem? Tem gradiente de pressão e força de Coriolis. Então essa componente de força de Coriolis mais a componente do gradiente de pressão vai gerar o que são chamados os ventos geostróficos, tá bom? Ventos geostróficos. Ok? Então olha só, de 0 até 100 metros na camada limite a gente tem ventos de superfície. Quem que faz esse vento é tudo condicionado à superfície. Aqui não tem gradiente de pressão e não tem força de Coriolis. Na camada de atrito a gente tem ventos barostróficos, que eles são originados, já existe gradiente de pressão, é o que vai gerar o vento barostrófico, é o gradiente de pressão, só que esse gradiente de pressão ele está ainda numa camada que existe atrito, e esse atrito é suficiente para cortar a força de Coriolis. Então aqui, o único vento que é gerado na camada de atrito é a força do gradiente de pressão, é o que vai gerar o vento. Acima de 600 metros não tem mais atrito, então se não tem mais atrito, aí esse vento do gradiente de pressão começa a sofrer a influência da força de Coriolis. Então aqui a gente tem força de Coriolis e gradiente de pressão. O vento é livre, a atmosfera é livre, só está sob efeito do gradiente de pressão e da força de Coriolis, tá bom? Aí eu vou fazer um esquemático só para você entender que gradiente de pressão, eu vou chamar disso daqui, ó. Eu vou chamar de grade P, tá bom? Isso aqui, esse nabla, é o que a gente utiliza na meteorologia quando a gente está usando o chamado operador gradiente, tá? O operador gradiente ele é representado por esse nabla e como é uma grandeza vetorial tem que ter a setinha em cima. Então grade P é o que eu estou chamando de gradiente de pressão, tá? Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, ó, na camada limite a gente não tem, ó, gradiente de pressão aqui, ele não tem, tá? E também não tem força de Coriolis. Na camada de atrito, a gente tem gradiente de pressão, tá bom? A gente tem gradiente de pressão. Aqui a gente não tem força de Coriolis, tá? Força de Coriolis aqui não tem. Ela está sendo subtraída do atrito, tá bom? Então a gente só vai ter o gradiente de pressão. Aqui na atmosfera livre, nos ventos geostróficos, a gente vai ter gradiente de pressão e aqui a gente vai ter força de Coriolis, tá bom? Então isso aqui a gente consegue ver quais são as diferenças. Olha só, camada limite não tem gradiente de pressão, não tem força de Coriolis. Camada de atrito, a gente tem vento barostrófico, tem gradiente de pressão, mas não tem força de Coriolis. Vento geostrófico, na atmosfera livre, a gente tem gradiente de pressão e força de Coriolis, tá bom? Isso é como é que se estrutura
a atmosfera na circulação geral, tá bom? A partir disso daqui a gente consegue construir a circulação geral da atmosfera. A gente vai concentrar mais nesses estudos basicamente só no vento barostrófico e geostrófico, tá? O vento de superfície a gente vai estudar na circulação local, circulação secundária, tá bom? Então eu vou apagar aqui para a gente seguir. Vamos ver o seguinte, vamos ver um pouquinho da história de como que isso aqui funciona, né? Girar devagarzinho, porque ela tem uma distância muito grande para percorrer. Se eu diminuo o raio desse movimento circular, a velocidade de rotação vai aumentar. Isso é conservação de momento angular, tá? E isso foi estudado na atmosfera terrestre como? A Terra está girando, não é? Então toda a massa de ar está girando. Aqui no Equador a gente tem um raio gigante, é justamente onde a Terra é mais gorda, né? Onde ela é maior, ela é mais comprida. Conforme a gente vai se aproximando do polo, o raio da Terra vai diminuindo.